Avancemos, portanto. O regime militar financiava seus planos de desenvolvimento econômico, a urbanização e criação de cidades e a industrialização no Brasil a partir do crédito externo, em dólar, que até ao início dos anos 1970 tinha o seu preço estabelecido pelas taxas fixas lastreadas no padrão dólar-ouro. As moedas dos diversos países mundo afora eram vinculadas às suas respectivas reservas em dólares, e o dólar era vinculado e lastreado à reserva de ouro estocado pelo governo federal dos Estados Unidos, Fed, Federal Reserve, a Reserva Federal, o Banco Central norte-americano. Nessa época, antes dos anos de 1973, 1971, nessa época, era relativamente barato e estável financiar o investimento público com crédito externo em dólar. Com as taxas cambiais fixas e taxas de juros fixas, o mundo era mais estável, porque os Estados Unidos da América tinham controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo. Por isso, taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas. Era uma vinculação. As moedas dos países integrantes do comércio internacional e do sistema monetário internacional, que veio à existência a partir de Bretton Woods, a reconfiguração do sistema monetário internacional, global, as moedas dos diversos países integrados a esse grande sistema eram vinculadas ao dólar, e o dólar era vinculado às reservas em ouro estocadas no Banco Central norte-americano. Era uma vinculação, por isso taxas cambiais fixas e taxas de juros fixas. Maravilha. Estamos falando de momentos históricos. Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial. O novo desenho e reconfiguração do sistema monetário internacional, que é a viabilização de meios de pagamentos para a existência do comércio internacional. Muito importante isso. Comércio exterior, importações e exportações. Vamos lá. Nessa época, era relativamente barato e estável financiar o investimento público com crédito externo, em dólar. Mas, como reza a sabedoria da prudência macroeconômica, não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Um país só tem efetivamente soberania quando ele tem controle sobre a sua própria moeda, que é ter controle sobre a sua própria dívida. Muito importante. Como reza a sabedoria da prudência macroeconômica, não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Pobre Brasil, pobre Brasil. A caminho do fim precoce do seu crescimento milagroso e governado por um regime que não lia corretamente os acontecimentos da economia internacional. A ditadura do regime militar não leu bem o mundo e os fatos da geopolítica da época, quando dos seus 20 anos governando o Brasil. Aos fatos dos acontecimentos internacionais, 1971, 1981. Em 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decidiu acabar com a paridade do lastro dólar-ouro, decisão ratificada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, em 1973. Isso transformou as taxas fixas sobre o preço do dólar em taxas flutuantes.
taxas fixas significam controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo pela administração federal norte-americana. Taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas. Quer dizer, as moedas dos países mundo afora que participassem do comércio internacional e do sistema monetário internacional se vinculariam ao dólar. E o dólar falaria bem assim para o mundo: eu estou vinculado às minhas reservas em ouro no Banco Central norte-americano, no Fed, no Federal Reserve. É isso, muito importante. Então, com o fim das taxas fixas, com o fim do padrão dólar-ouro, as taxas flutuaram. E o que significa isso? Taxas cambiais flutuantes. Significa que a circunstância mudou completamente. Agora os capitais internacionais deslocam-se com maior velocidade. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos passa a não ter a hegemonia sobre o preço do dólar no mundo. Ele começa a partilhar esse poder com o capital internacional. Então, com taxas flutuantes, a entrada e saída de dólares dos diversos países mundo afora se intensifica em velocidade mais que absurda. Os capitais se deslocam mundo afora numa velocidade muito grande. Capitais entrando e saindo de diversos países a todo momento. Taxas cambiais flutuantes. O preço do dólar flutua de acordo com o mercado internacional. Taxa de câmbio. E a taxa de juros? A taxa de juros passa a servir como um meio de se atrair dólares que estão navegando no mundo afora, entrando e saindo dos diversos países que participam do comércio internacional e do sistema monetário internacional. Isso transformou as taxas fixas, o fim do padrão dólar-ouro, transformou as taxas fixas sobre o preço do dólar em taxas flutuantes. O preço do dólar subiu porque o poder sobre o dólar começou a ser exercido partilhadamente e com grande preponderância pelo mercado financeiro global, liderado pelo mercado financeiro norte-americano. Eis o início do neoliberalismo. Esse é o contexto do início do neoliberalismo. Taxas cambiais flutuantes, o preço do dólar estabelecido pelo mercado internacional e as taxas de juros sendo usadas como meio de se atrair dólares que estão navegando e migrando no mundo a todo momento de um local para o outro. Mundo sem fronteiras. Globalização financeira esgarçada ao limite do impossível, do imaginário. Eis o início do neoliberalismo. Ainda na década de 1970, ocorreram duas grandes crises do petróleo. O primeiro choque do petróleo ocorreu em 1973, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, comandada pelos árabes, promoveu deliberadamente e intencionalmente o aumento de preços do petróleo por meio da redução da oferta de petróleo ao mundo. E quem era o maior consumidor de petróleo do mundo nessa época? Os Estados Unidos da América. Não é difícil perceber que os preços subiram muito nos anos 70 nos Estados Unidos por conta de crises no mercado de petróleo no mundo. As cadeias globais de produção e abastecimento de petróleo se desorganizaram nos anos 70. Crises do petróleo no mundo.